Olá, pessoal. Bom, ahn, nessa nossa, então, terceira e última aula do módulo sobre os procedimentos, a gente vai, então, dar uma olhadinha em dois órgãos específicos que constam no Código de Ética da OAB, que é o Tribunal de Ética e Disciplina e as Corregedorias Gerais. Esses órgãos constam a partir do artigo 70, para quem quiser acompanhar na lei. Bom, o primeiro deles, então, o Tribunal de Ética. Ahn, Ele vai ser, na verdade, então, um tribunal responsável por algumas questões que a gente vai ver logo em seguida. Ahn, Principalmente a função dele principal, então, é do julgamento dos procedimentos disciplinares dos advogados infratores, né? Conforme a gente já viu. O tribunal, então, ele é um ente maior que vai ser depois dividido em órgãos fracionários, né? Como, enfim, qualquer órgão. Bom, o primeiro, então, a primeira competência a gente dividiu em três, que na verdade não é uma divisão que o código utiliza, mas, enfim, é uma divisão possível que fica bem claro, então. A primeira competência é essa competência de julgamento mesmo, né? Que vai ser, então, o momento em que o tribunal vai ser demandado a julgar algum procedimento disciplinar. São os. O Tribunal de Ética, a gente vai utilizar aqui uma sigla para ser mais fácil, Ética e Disciplina. Então, do Conselho Seccional competente, que a gente já viu qual é a competência em uma aula passada. Então, ele vai ser o responsável por julgar os procedimentos daquele Conselho Seccional. Então, cada Conselho Seccional vai possuir um tribunal de ética e disciplina específico. Em relação aos procedimentos disciplinares, a gente vai utilizar também a gente, no caso, o próprio tribunal, né? O que o regimento interno da seccional fala sobre o assunto. Então, além do que o Código de Ética e o Estatuto do Advogado falam, o que o regimento interno da seccional fala sobre o assunto. Também é o Tribunal de Ética, além do responsável pelo julgamento final do recurso, do procedimento, também ele é responsável pelos julgamentos da suspensão do advogado, aquela suspensão preventiva que a gente falou. E essa suspensão, ela vai acontecer no caso de, enfim, a simples continuação do advogado como inscrito causa uma repercussão prejudicial à advocacia. E essa repercussão é que vai, então, motivar a suspensão preventiva do advogado, né? Então, ele deixa de estar inscrito preventivamente. Prejudicial a advocacia. Lembrando que a gente já falou um pouco sobre isso, que a advocacia ela sempre deve ser entendida como um todo maior e que, dependendo do caso, o advogado, com a sua conduta, ele não está afetando simplesmente a sua profissão pessoal, mas ele está afetando esse todo maior, que é a classe profissional, né? Que é a advocacia. E a OAB, ela é justamente a representação dessa classe maior. Então, é o dever da OAB cuidar disso, zelar por isso, né? É justamente nesse sentido, então, que essa suspensão ela pode ser deferida, ela pode acontecer nesse sentido de proteção ao ente maior, à classe profissional, certo? Além disso, o tribunal também possui uma competência de informação e promoção de conhecimento. Nesse ponto aqui, na verdade, o tribunal ele deve, então, responder a dúvidas oriundas dos próprios inscritos, na verdade, dos próprios advogados da OAB, né? Dúvidas relacionadas à matéria ético-disciplinar, obviamente. E, além disso, ele também tem o dever, então, de promover, estabelecer parcerias, produzir ou ministrar, e aqui pode ser cursos, palestras ou seminários, justamente com esse evento, com esse objetivo de diminuir esses processos disciplinares da seccional, né? Então, é na verdade um processo de um processo preventivo mesmo. Por fim, a terceira possibilidade de competência do Tribunal de Ética
seria então a de mediação. E a mediação ela se dá em três momentos. Quando há pendências entre advogados, dúvidas ou pendências entre advogados. Claro que a gente está falando aqui de mediação entre advogados, então eu não vou ficar colocando aqui todo momento em que é entre advogados, porque na verdade essa mediação é justamente em conflitos com um advogado e outro, e em três casos específicos. Então, como eu falei, dúvidas ou pendências. Num segundo caso, problemas com honorários entre advogados. Então, por exemplo, entre o advogado subestabelecido e o subestabelecente, ou entre advogados que atuam em conjunto e que tenham discordâncias em relação aos honorários. Nesses casos, então, o Tribunal de Ética vai atuar como esse órgão mediador do conflito. E, por fim, no caso, então, de controvérsias entre a sociedade de advogados, né? Principalmente, então, em relação no momento da dissuasão, né, da dissolução da sociedade, podem acontecer algum problema entre os advogados, enfim, algum conflito, que o Tribunal de Ética vai ser, então, responsável por tentar mediar e não fazer disso, então, um processo judicial, certo? Bom, nosso segundo e último órgão, então, é o da Corregedoria Geral, que ele é um órgão mais simples e, na verdade, o que a gente precisa saber dele, de forma geral, primeiro, que ele faz parte do sistema disciplinar, isso está determinado lá no Código de Ética. Especificamente, então, a Corregedoria Geral do Processo Disciplinar, ela tem como fim, né, como finalidade, na verdade, coordenar as ações que vão ser realizadas, na verdade, pelo Conselho Federal e pelos conselhos seccionais. E essas ações, na verdade, elas vão ter um objetivo bastante claro, que é aquele objetivo do próprio tribunal, quando eu falava em promoção do conhecimento. Reduzir as infrações disciplinares. Então, justamente a corregedoria, ela visa, então, dar uma coordenada em ações que vão tentar reduzir essas infrações, né? No sentido de que elas não aconteçam mais. É justamente por isso uma ação preventiva. Certo? Por fim, quem é o corregedor geral, né? Quem é o responsável pela direção da corregedoria? É aquele que a gente falava lá quando a gente viu os 5 membros da diretoria. Lembram disso? Então, existiam 5, sendo que um deles era o secretário-geral adjunto, não o secretário-geral simples, né? Mas o adjunto, ou seja, o substituto do secretário-geral, ele vai ser o responsável, então, vai ser o considerado corregedor geral da OAB, certo? Isso, claro, no caso do Conselho Federal, porque secretário-geral adjunto é no caso de Conselho Federal. E essa corregedoria, então, vai ser comandada por ele. Nos casos dos conselhos seccionais, as corregedorias vão ter as mesmas atribuições. Então, elas vão observar, na verdade, o mesmo provimento do Conselho Federal sobre a matéria. Mas cada conselho seccional vai ter, então, um regulamento próprio da sua corregedoria, e aí, enfim, vai ser coordenado de acordo com o que determinar vai ser coordenado, né, de acordo com o que determinar esse regulamento. Certo? Era isso, então, sobre o tribunal e corregedoria. Terminamos o nosso módulo sobre procedimentos. Espero que tenha ficado tudo claro. Nos vemos no próximo módulo, então. Valeu, pessoal!